Louvado seja o nome de Jesus. Você pode se assentar. Quero apresentar esses meninos aqui que são uma bênção na minha vida. Eu não vou falar a data que a gente se conheceu, que a gente começou a trabalhar junto, porque eu sempre erro, e aí depois eles ficam rindo de mim até 2025. O Eric é um querido, trabalha comigo nos teclados, canta também. É uma bênção. A gente já se conhece há muitos anos. Eu acho que ele tinha uns 11, 12 anos. Por aí? Tá bom. Não vou falar quantos anos ele tem agora. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. O Ariel, meu querido, eu chamo ele de menino. Ô menino, ele é novinho, mas é um querido, um monstro. Deus tem abençoado muito o meu ministério. Eu sou grato a Deus pela vida desses meninos. O meu filho, para quem não sabe, esse menino no baixo é meu filho mais velho. Meu filho mesmo, né? Mais alto que o pai, mais forte que o pai. Lindão. E o Adson também, que já está tantos anos quanto o Eric comigo também, desde criança, né, Adson? 11, 12 anos, servindo a Deus na bateria. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Privilégio, sempre é muito bom. Gente, ore pela nossa vida, ore pela vida desses meninos, para que Deus possa nos dar discernimento, sabedoria, para ouvir a direção em que Ele quer nos conduzir. Que a gente venha continuar cantando a graça e o amor de Deus e envolvendo a igreja do Senhor nessa terra, nesse ambiente. Lutamos contra o entretenimento, lutamos com todas as forças contra o entretenimento dentro da igreja. O louvor precisa ser congregacional. O louvor precisa ser isso que aconteceu aqui nessa noite. Uma igreja que entende os princípios do louvor e da adoração. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo? A sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, é um texto tão conhecido, talvez vai dizer, Júnior, eu já li muito esse texto, já ouvi ministração sobre esse texto, mas como eu disse antes, opa, solta ele, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ler. Capítulo 4, do 1 ao 11. Todo mundo já achou, só o pregador que não. O título diz assim, tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, grave isso. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, repita comigo, se tu és o Filho de Deus, grava isso, tá? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darão ordem ao teu respeito, tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. E eu fiquei pensando nisso aqui, pastor, que privilégio.
ser servidos por anjos. Já é gostoso ser servido pelo irmão na igreja às vezes, né? Só que lembrando que melhor é servir do que ser servido, né? Mas é gostoso quando a gente é honrado, quando a gente é servido. Agora imagina ser servido por anjos. Aqui nós lemos uma história bem conhecida. E talvez você diga assim: Júnior, aonde nós vamos parar com essa ministração? Como o pastor falou aqui, vocês já estão há algumas semanas falando sobre identidade. Antes de começar a ministrar, falar sobre essa palavra, sobre o texto que a gente leu, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui. E eu gosto muito de interagir, eu gostaria que vocês se expressassem nessa noite. Não fique com vergonha. Nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo nessa noite. Eu falo nós porque eu estou me auto-ministrando nessa noite. Amém? Eu fui pesquisar o que o dicionário Aurélio falava sobre identidade, a definição de identidade. E eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele foi objetivo, nós poderíamos abranger vários tópicos do que ele respondeu. Olha só o que ele respondeu: identidade, qualidade do que é idêntico. Ele disse, qualidade do que é idêntico. Mas depois eu comecei a ministrar, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: peraí, ser idêntico é ser quase que a mesma peça original, mas não é a peça original, é idêntico. O que caracterizaria ela como idêntico à peça original? Alguns traços, alguns detalhes, trazendo isso para uma forma humana, uma forma de andar. Sim ou não? Me ajuda aí, vai lá, vamos falando. O que vocês têm como definição disso? Uma atitude. Bora? Me ajuda, gente. Vamos ministrar junto aqui, vocês estão pregando comigo. Uma forma de falar, até mesmo uma forma de se alimentar. Vou contar uma história bem rápida para você aqui, não estou para pregar da minha vida, mas vou falar aqui para você. Meu pai foi criado numa casa em que o meu avô era militar, voltou da Segunda Guerra Mundial, ficou os 4 anos lá na guerra, do início ao fim. Quando ele voltou esclerosado e automaticamente inútil para o exército brasileiro. Só que pelo hábito de comer em campo de batalha, ele comia uma marmita em menos de 1 minuto, de colher, não usava garfo, então era aqui, ó. Meu pai foi criado nesse contexto. Resultado, eu acabei absorvendo essa forma de comer, de me alimentar. Hoje estou desconstruindo isso. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar em nós a identidade de filhos de Deus. As minhas experiências terrenas, os meus scripts de vida não pode determinar quem eu sou. Pode interferir em quem eu estou sendo, mas não pode definir quem eu sou na minha totalidade. Sim ou não? Alguém está me entendendo? O meu script de vida, eu estava repetindo o que o meu pai fazia e o meu pai estava repetindo o que o pai dele fazia. Júnior, tu veio aqui para pregar maldição hereditária? Não, filho, não vim pregar maldição hereditária e não quero entrar nesse contexto, em nome de Jesus. Mas eu estou falando para você que facilmente a cultura que a gente tem dentro da nossa casa é a cultura que a gente vai levar para toda a nossa vida. Só que nem tudo que a gente traz de dentro de casa é bom o suficiente para nós absorvermos, sim ou não? Não estou aqui expondo a figura do meu pai nem do meu avô, estou só contando uma história para vocês, que é real. Contar uma história agora fictícia, não é da minha família. Esposa casou, casados novos, o marido amava comer peixe. Então ele passava na peixaria, comprava um peixe,
trazia para casa um peixe desse tamanho. De repente, quando ele ia comer, só tinha a barriga do meio. E ele achava estranho, ele, tem alguma coisa errada. Mas espera aí, casal novo, eu não vou questionar ela, né? Acabamos de casar. Por muitas vezes isso aconteceu. Quando já tinha 1 ano de casado, já tinha intimidade suficiente, ele... Mulher, por que eu trago peixe? O que acontece com as outras partes do peixe? Só estou comendo a barriga do peixe. Não sei, minha mãe fazia assim em casa e automaticamente eu também aprendi a fazer assim, então a gente faz assim, vai lá e pergunta para tua sogra, para minha mãe. Aí ele foi e perguntou para a sogra. A sogra respondeu, não sei porque a minha mãe já fazia assim. Então vai lá e pergunta para a avó. Aí quando chegou na avó, isso foi desmistificado. A avó disse assim, não, o que acontece é o seguinte, quando eu casei, a gente era muito pobre e eu ganhei uma frigideirinha, a frigideira tinha esse tamanho, então só cabia uma poça de peixe. Gente, engraçado, mas é real. A cultura estava passando de pai para filho, de mãe para filha. Eu aprendi com a minha mãe assim e eu acabo agindo assim. A gente se torna parecido com os nossos pais. Não dá para mim abranger um tema de identidade sem falar sobre paternidade. Por quê? Porque a minha identidade, o que me faz ter uma identidade, é a minha etnia, é a minha descendência. Filho de... Já viu isso em identidade, como é que é? Filho de peixe, peixinha. Não deveria ser, mas infelizmente acaba sendo assim. Eu prefiro dizer que filho de pastor não é pastorzinho. Gera-se uma expectativa gigante em filhos de pastores, né? Pai é pastor, filho tem que ser pastor. Não é não. Voltando aqui ao assunto, a gente acaba... O que me faz ter uma identidade, um sobrenome, lá na sua identidade tem filho de fulano de tal, filho de mãe, pai. Mas não é só no nome, automaticamente a gente acaba atraindo a cultura do ambiente que a gente cresceu, os costumes. E se nós não estivermos atentos, quando nós casarmos, nós vamos levar essa cultura para dentro do nosso lar. Aí sabe o que acontece? A maior dificuldade de um casal talvez seja os primeiros 10 anos. A cara dela, né? Não foi tudo isso. Pelo menos a gente já estava aprendendo, né? Sabe por quê? Porque é um choque de cultura. Eu vim de uma criação cristã, evangélica, militarista, tradicional, não podia ver televisão, não podia usar bermuda, e a minha esposa veio de uma tradição católica, nada contra a católica, meu Deus. Alemão misturado com italiano, eu afro misturado com indígena, pensa. Se eu quisesse fritar peixe, eu tinha que fazer uma fogueirinha e fritar na rua, não podia fritar peixe dentro de casa. Estou expondo ela aqui, né? Brincadeira. Gente, a gente está rindo aqui para descontrair, mas é esse choque de cultura que a gente traz, que vem entranhado na nossa identidade, que fica refletindo, talvez numa vida toda, ou talvez não, em nome de Jesus não, porque nessa noite você veio a esse lugar e o Espírito Santo vai ministrar a nossa vida, fazer com que a gente enxergue que as nossas culturas, as nossas experiências de vida, as ausências que nós tivemos não vão mais interferir em quem nós somos. Porque eu estou ministrando para uma igreja onde temos aqui filhos e filhas de Deus. Amém? Tá, Júnior, o que isso tem a ver com Jesus na tentação? Calma, já vamos lá. Qualidade do que é idêntico. A gente falou aqui algumas características. Somos, olha só, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz lá em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e... O que é semelhança? Parecido. Não chega a ser idêntico. Sim ou não? Parecido. Agora deixa eu falar algo para você. Nós somos parecidos com Deus, mas o que vai nos fazer idêntico a Deus são as nossas atitudes, nossa maneira de andar, nossa forma de falar, nossa forma de agir, e principalmente a nossa forma de amar ao próximo, porque se eu não sei amar o próximo, tudo que eu faço, o meu tocar é em vão. A Bíblia diz que não tem dom maior do que o amor. Estou ministrando para mim.
Estávamos ontem conversando sobre isso lá em casa, os meninos foram lá para a gente ensaiar. E nós estávamos falando sobre, infelizmente, a religiosidade que acaba se misturando com a cultura do nosso lugar, e isso acaba refletindo na identidade das pessoas. As pessoas foram cobradas um dia, e elas se tornam líderes, e elas refletem esse autoritarismo e essa cobrança da forma que elas foram cobradas. Isso tem a ver com identidade. Mas Deus nos trouxe a esse lugar nessa noite, para derramar bálsamo em nossos corações, trazer luz e nos fazer enxergar o que precisa ou não sair das nossas vidas. Amém? Lembrando, identidade, qualidade do que é idêntico. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas para me tornar idêntico, muitas coisas na nossa vida precisam ser trabalhadas. E deixa eu te dar uma notícia, você está no lugar certo, eu estou no lugar certo. A igreja não muda a nossa vida, mas é um ambiente que nos influencia, que nos aproxima desse início de mudança na nossa vida. Deixa eu falar para você, toda mudança, ela começa quando você entende que algo precisa ser mudado. Entenderam? Não é quando você começa a tirar as coisas do lugar, não. A mudança inicia quando você identifica que algo precisa ser mudado. E talvez nessa noite, se eu perguntasse para você, você sabe qual a sua identidade? E isso seria muito fácil, muitos iam sacar aqui a cédula de identidade aqui, ó, fulano de tal, Beltrano. Peraí, legal, essa é a sua identidade terrena, mas a sua identidade no mundo espiritual, que reflete no mundo natural, filhos de Deus. E é interessante porque quando a gente vai, às vezes, vai sentar para ouvir, alguma pessoa nos procura para abrir o coração, e aí de repente a gente faz a pergunta de praxe que todo pastor acho que faz no gabinete, né? Conta a tua história, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer. Conta para mim, quem você é? Eu sou o marido da Elaine. Mas quem é você? Eu sou o cara que toca o violão na igreja. Você não está me entendendo, eu quero saber quem é você. Até a pessoa entender o que eu quero ouvir dela, às vezes leva 10, 15 minutos de conversa. Porque automaticamente a gente acaba deixando que aquilo que a gente faz fale mais alto do que aquilo que a gente é. Você não é o que você faz. O que você faz é uma consequência daquilo que você é. Quando você entende isso, as coisas são diferentes. Quando você entende que você não é aquilo que você faz, que você é filho de Deus, o seu fazer se torna suave, não é mais pesado. Você começa a fazer com propósito. Você muda a sua identidade, porque geralmente quando a pessoa entende que ela deixa refletir que o que ela faz pesa mais do que aquilo que ela é, ela ainda está servindo um Deus Senhor, que é o nosso Senhor, e a gente canta, e eu não tenho nada contra isso. Mas quando eu sirvo um Deus Senhor, eu não tenho o acesso que como filho eu teria. Quem está me entendendo? Está comigo? Quando eu sirvo a um Senhor, eu tenho algumas restrições. Eu não sento na mesa, eu não como a mesma comida. Eu não tenho alguns acessos que um filho tem. Agora, quando eu sirvo um Deus Pai, eu tenho acesso à herança, eu sento na mesa, eu como a mesma comida, e a minha forma de cuidar das coisas do reino de Deus, de um simples microfone, de uma bateria, já não é mais de quando eu servia um Deus Senhor. Porque agora eu entendo que eu estou servindo o reino do meu Pai. E o que é do meu Pai é? O que é do meu Pai é? Entendeu? Isso tem a ver com identidade. Nós deixamos de lado uma identidade de servos e passamos a assumir a identidade de filho.
Outra pergunta: o que é uma crise de identidade? É não saber quem somos, nem o que fazer, nem para onde ir. Ou seja, uma pessoa totalmente vulnerável e influenciável. Agora eu começo a entrar na história de Jesus e Satanás. Amém? Você tem paciência aí? Me dá tempo? Já estamos indo para 9 horas. Eu não vou terminar o culto depois do horário, prometo para vocês. Uma pessoa em crise de identidade, ela não sabe quem ela é, ela não sabe para onde ela vai, e muito menos o que ela deve fazer. Ou seja, ela se torna uma pessoa vulnerável. O que é uma pessoa vulnerável? Eu chego, conto uma história, ela acredita. Vem uma outra pessoa, conta uma história, ela acredita. Vem um outro, conta uma história, ela acredita. Ei, eu estou falando de pessoas dentro da igreja vulneráveis, que acabam tendo até mesmo uma crise ministerial, se serve. E eu passei por isso, eu vivi isso. Sabe por quê? Porque você está vulnerável. Você já não sabe mais no que acreditar. Você se torna um ateu sentado no banco dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Volta para casa, angústia, tristeza, espremendo o coração sangrando. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu estou buscando para a minha vida. Eu não sei aonde eu quero chegar. Eu estou sem destino. Automaticamente eu não sei como fazer as coisas. Eu começo a fazer igual o povo no deserto. O pastor falou aqui agora. Andar em? O que faltou para o povo no deserto? Convicção do que Deus tinha falado. Identidade precisa de convicção. Eu preciso ter convicção de que eu sou filho de Deus. Eu preciso trabalhar isso na minha fé. Eu preciso crer que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. No decorrer da mensagem nós vamos buscar aqui a concordância. Quando eu estou vulnerável, eu estou sujeito a qualquer tipo de influência, tanto dentro quanto fora da igreja. Agora eu entro, Jesus descendo o monte 40 dias, com fome, porque estava jejuando há 40 dias. Satanás, ardiloso, pensa assim: eu vou pegar ele no momento em que ele estiver vulnerável. Deixa eu falar uma coisa para você que vai parecer engraçado. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Nunca faça 3 coisas quando estiver com fome. Não vá ao mercado fazer compra. Você vai comprar todas as prateleiras do mercado cheias. Não faça negócio com fome. Você vai estar vulnerável. Você vai estar sujeito a ser fraudado ou fraudar na negociação. E não discuta relacionamento nem com a esposa, principalmente com a esposa, e nem com amigos, nem com ninguém quando estiver com fome. 3 coisas. Parece uma coisa simples, mas é real. Não sei você, quando eu estou com fome, chega a alterar o meu humor. Está rindo ali, mulher? O que meu filho falou para ela? Quer falar aqui? Gente, Satanás ele vai olhar o nosso ponto de vulnerabilidade. Não que Jesus era vulnerável, mas ele vai procurar um momento de vulnerabilidade, e a minha atitude em relação à afronta que ele irá trazer contra a minha vida é que vai determinar se eu estou convicto ou não de quem eu sou. O que ele diz para Jesus? Agora volta lá, lembra que eu pedi para você repetir comigo? Repete comigo. Se tu és... Lembra que eu falei que identidade e paternidade está atrelado ali? Orfandade, paternidade, identidade. Identidade me faz ser filho de alguém. Aí Satanás vem para Jesus num momento de vulnerabilidade. Quantos aqui já falaram isso, ou já ouviram alguém falar: meu Deus, logo agora que eu estava passando essa situação, vem mais isso? Alguém já falou isso? Momento de vulnerabilidade. Você está exposto e ele vai agir na sua vulnerabilidade. Agora, o problema não é o que Satanás faz contra nós. O grande detalhe nisso tudo é como eu vou reagir em relação ao que ele está fazendo para mim. Da mesma forma com pessoas.
Ah, Júnior, você não tem noção, eu tenho crise de identidade porque eu sou órfão, meu pai me abandonou a minha mãe quando eu tinha alguns meses de vida. Eu imagino que isso fez um estrago na sua vida emocional, mas eu estou ministrando nessa noite o amor de um Deus que traz cura e bálsamo sobre qualquer ferida, feridas passadas. Mas o que eu vou fazer em relação a isso, Júnior? Ei, esse é o grande detalhe. Não é aquilo que as pessoas fazem contra você, é o que você vai fazer com o que as pessoas fazem contra você. Está me entendendo? Quem está comigo? Jesus nos dá esse exemplo. Se tu és o Filho de Deus, momento de vulnerabilidade, Jesus com fome, 40 dias no deserto, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Deixa eu falar algo para você. Aprendemos com Jesus. Você não precisa provar nada para as pessoas. Tem gente tentando provar, desde que nasceu, que é bom o suficiente para ser amado. Oferece aquilo que faz, oferece aquilo que tem, em busca de aceitação, de amor e de aprovação. Você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa ser. Identidade tem a ver com ser. Seja filho de Deus, seja idêntico a Deus. Satanás queria que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus. Tem lógica isso? Não tem. Se tu és o Filho de Deus, transforme a pedra em pão. Por que transformar a pedra em pão? Porque Jesus estava com o quê? Ponto de vulnerabilidade. Não poderia ser em água, em outra coisa. Por que tinha que ser em pão? Por que tinha que ser a ver com comida? Porque Jesus estava com fome. Se tu és o Filho de Deus, prove que tu és. Em outras palavras, prova que tu és Filho de Deus, faz isso, quero ver tu fazer. Ei, com nós não é diferente. Todos os dias nós somos tentados a provar para as pessoas aquilo que nós somos, a nossa capacidade. Todos os dias nós somos desafiados, principalmente na nossa geração. A sociedade em que nós vivemos está totalmente desafiadora. Você precisa estar melhor a cada dia no trabalho. A concorrência vem aumentando. Nem todo mundo tem a facilidade com tecnologia, com informática, como essa galera dessa geração. As crianças já nascem com 2 anos, já são formadas em TI. Desse jeito. Mas Deus nos diz nessa noite que nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós precisamos aprender a ser. E ser tem a ver com identidade. Identidade de filhos de Deus. Ah, Júnior, mas eu não tive uma referência de pai ou de mãe na minha infância. Ei, em nome de Jesus, nessa noite você vai sair daqui com a sua mente esclarecida de tudo que a palavra nos ensina, para que a gente possa viver essa identidade de filho de Deus. Amém? O que pode levar uma pessoa a uma crise de identidade? Orfandade. Literalmente uma orfandade. O pai morreu quando a criança nasceu. Ou o pai abandonou a mãe, ou até mesmo a orfandade, ausência de pais presentes, que eu acredito que isso vem aumentando cada vez mais, justamente por causa da crise, por causa da concorrência, por causa do mercado desafiador. Os pais precisam estar mais ausentes da sua casa e acabam se tornando pais ausentes, presentes. Quando o pai chega do trabalho, o filho está dormindo. Quando o pai sai para trabalhar, o filho está dormindo. O filho cresce sem uma referência paterna ou materna. Identidade não tem a ver só com o pai. Não vamos botar a culpa só nos pais aqui, né? É uma filiação. Quando a nossa referência de casa terrena é adulterada, é abalada, nós não temos essa referência, automaticamente nós vamos refletir essa falta de referência ao nosso relacionamento com Deus Pai. Nós servimos facilmente um Deus Senhor. Quando entra o assunto do Deus Pai, aí nós começamos a ter crises e dificuldades. Por quê? Porque a gente não sabe como ser filho. Faltou isso na nossa infância. Essa etapa, esse processo da nossa vida foi pulado. Quer ver só uma coisa?
pai disse para o filho assim, ó, filho com 10 anos, espera na escola, 11h30, quando você sair, eu vou passar para pegar você. 11h30 nada, 15 para meio-dia nada, meio-dia nada, 1h nada, o pai não apareceu para pegar esse filho. Dificilmente esse filho vai voltar a confiar no pai, porque um dia o pai faltou com ele, e eu vivi isso com meu filho, ele está olhando para mim ali, e eu precisei pedir perdão para ele. Disse, filho, pai, pedir perdão por tudo que eu fiz, imaturo, inocente, esqueci ele no jardim. Perdoou o pai, já? Perdoou. Mas eu estou falando de algo que eu vivi, mas muitas pessoas viveram isso, dificilmente vão voltar a confiar no pai. E aí, quando há uma dificuldade de confiar no pai terreno, quando o relacionamento não foi saudável com a mãe, automaticamente, quando chegar no momento em que nós precisarmos confiar em Deus, no momento de dificuldade, nós vamos lembrar que, não dá para confiar. Da mesma forma que o meu pai não esteve no momento, no horário lá, Deus também não vai me atender nesse momento que eu preciso. Nós temos essa facilidade de atrelar as nossas experiências terrenas ao nosso relacionamento com Deus. Mas nessa noite nós vamos mudar essa opinião. Nessa noite nós seremos transformados pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Satanás chega para Jesus e diz assim, prove que tu és filho de Deus. Como é que Jesus vence Satanás? Na pá? Lembra que eu falei para você que aqui nós vamos encontrar os escudos e as respostas para que a gente possa assumir essa identidade de filho? Jesus, com muita convicção, sabendo quem ele era, sabendo aonde deveria chegar, sabendo de todo o seu propósito, ele não titubeia, ele não vacila em um minuto sequer, e ele vence Satanás uma vez. Aí novamente Satanás diz para ele, novamente na identidade, se tu és o Filho de Deus, te lança daqui, os anjos vão te pegar. Jesus, com muita sabedoria, vence novamente Satanás na palavra. Em outras palavras, Jesus estava tentando dizer para Satanás, não preciso te provar nada, tu já é um derrotado, enxerga a sua identidade e olha a minha. Claro que Jesus não é mal educado, nem com o diabo ele não foi mal educado. Mas isso aqui são lições para mim e para a sua vida, não precisamos mostrar para as pessoas, não precisamos provar, nós só precisamos ser. As nossas atitudes vão soar mais alto do que as nossas palavras. Você entende isso? E aí por último, quando Satanás não tem mais o que fazer, Jesus já deixa bem claro que ele é o Filho de Deus. Aí Satanás vai onde? Vai mexer lá? Na raizinha do orgulho, que é um dos extremos da orfandade. Geralmente quando uma pessoa cresce sem o pai ou cresce sem a mãe, principalmente sem o pai, ele precisa se virar muito cedo, ele precisa aprender a trabalhar muito cedo. E na mente dele gera uma certa independência. E o que ele mais quer é vencer na vida para provar para as pessoas que ele não ficou um pobre coitado, que ele não é um largado. Um dos extremos da orfandade é o orgulho. Eu preciso mostrar para o meu pai que me abandonou que ele não fez falta na minha vida. Aí Satanás vai tentar mexer com orgulho. Olha só, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso eu te dou, só que tu tem que se prostrar. Ei, eu e você não vamos nos prostrar a nada nem ninguém, a não ser diante do nosso Pai Celestial. Não. Eu vou repetir isso aqui. Eu e você não vamos nos prostrar diante de nada nem ninguém, a não ser diante do nosso Pai Celestial, aquele que tem palavra de vida eterna sobre a mim e sobre a sua vida, aquele que nos chama de filho, aquele que um dia estava no céu e viu um relacionamento com um homem, com a criatura todo esfacelado. E aí eu imagino que ele olha para Jesus do lado, à sua direita, ó filho, não tem mais o que fazer, já veio dilúvio, já fiz de tudo que eu podia fazer, já botei fogo numa cidade, preciso que tu desça lá, o teu sangue vai ser lá de uma vez por todas, esse relacionamento arrebentado comigo e com a criatura, só que agora eles não vão ser mais criatura, depois que o seu sangue for derramado, eles vão passar de criatura a filhos de Deus. Você é filho de Deus. Eu lembro aqui de um versículo que diz, Jesus falando assim, ei, vocês que são homens, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Jesus falou nosso. Na oração ele diz Pai, ele poderia dizer meu Pai, poderia,
mas ele disse Pai Nosso, porque Jesus está nos incluindo nessa família e dizendo assim: vocês são filhos também, vocês fazem parte dessa herança, dessa família. Talvez seja por isso que essa luta que nós passamos tentando buscar a aceitação das pessoas faça tanta diferença na vida dos nossos filhos. Eu acho que hoje nós estamos entendendo que os nossos filhos precisam ter palavras de amor, de aceitação e aprovação, para que isso não venha faltar num futuro distante ou próximo para eles. Passagem do filho pródigo, eu já estou encerrando, 9:10, 9:15 no meu. Abra comigo Lucas 15:11. Nós vamos continuar vendo aqui pessoas com diversos tipos de identidade. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vou ler bem rapidinho aqui para a gente ganhar tempo, ok? Posso ir? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Segura um pouquinho aqui. Ele lembrou do seu... Então ele sabia que ele tinha um pai, ele sabia que ele era um filho. Vamos continuar. E eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou de ser chamado. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, olha só, o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha só o 26. E chamando um dos... grava isso. Perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre esteve aqui comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nessa parábola nós temos aqui 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Sabe aquela história de que um filho é diferente do outro? Sim ou não? E aí eu pego um gancho aqui, da mesma forma que lá na sua família o seu irmão é diferente de você, talvez do mais velho, parecido com o do meio, mas todos têm um perfil. Na igreja com os nossos irmãos, isso é só um gancho, tá? É dessa forma. Então nós precisamos aprender a amar os irmãos, cada um como eles
assim como você ama a sua família. Amém? 3 personagens: o pai, o filho mais novo, o filho mais velho. O filho mais novo pegou a herança, saiu, gastou, torrou tudo. Em um determinado momento da vida, ele se dá conta que ele está desejando comer aquilo que o porco comia, o porco que ele tratava. Mas espera aí, eu tenho um pai. E lá na casa do meu pai, os trabalhadores dele comem melhor do que eu. Opa, eu preciso dar um jeito de voltar para lá. Eu vou voltar e vou dizer para meu pai: ô pai, eu pequei, errei, mas eu não sou mais digno de sentar na mesa como um filho. Deixa eu falar algo para você. Esse filho sabia quem ele era. Ele tinha, até um certo ponto, convicção da sua identidade. Mas num determinado momento, a culpa começou a governar a vida dele e adulterar a identidade dele de filho. Não sou mais digno. É isso que a culpa faz comigo e com você. Estamos na igreja, servindo ao Senhor, ministerialmente envolvido, amando os irmãos, servindo com alegria, e de repente nós cedemos a uma tentação do inferno, e aquilo é o suficiente para vivermos o resto de uma vida toda se culpando por um deslize. A nossa identidade entrou em crise, porque Satanás começou a usar talvez uma das armas mais poderosas do inferno, algo chamado culpa. Deixa eu falar algo para você, um alerta. A culpa talvez vai ser uma das maiores armas que Satanás vai usar contra a sua vida. Por quê? Porque quando ele traz culpa, traz crise de identidade. E quando você tem crise de identidade, você fica vulnerável. Ou seja, aquilo que você tinha convicção, já não tem mais convicção. Você perde a convicção daquilo. Você não sabe para onde você vai. Automaticamente, o propósito que Deus tinha te chamado para viver foi neutralizado no momento em que você cedeu para a culpa. Quem está comigo? Eu tenho um pai. Ele lembrou que tinha um pai. Lembrou da casa dele, lembrou da comida que ele comia, lembrou da comida que o servo comia. Só que a culpa disse para ele que ele não era mais digno de ser chamado de filho. Ei, em nome de Jesus, a culpa não vai mais governar a sua vida. O seu passado não determina quem você é. Talvez esteja influenciando a sua vida hoje, mas eu posso garantir para você que hoje você pode dar um basta nesse sentimento que tem governado. Você não pode deixar que os seus sentimentos governem a sua vida. Você é filho de Deus. A culpa não vai mais governar você, o medo não vai mais governar você. Quem está me entendendo? Sabe por que isso? Porque quando Satanás traz sentimento de culpa, nós temos que lembrar que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs da nossa vida, ou seja, todas as manhãs Deus está disposto a nos perdoar. E o que a Bíblia diz sobre o perdão? Que Ele pega os nossos pecados e lança no mar do... Não lembro mais. Mas aí a gente fica se martirizando, lembrando desse pecado todos os dias. Pecado esse que Deus já perdoou. A culpa não pode governar a sua vida. A culpa não pode adulterar a sua identidade de filho de Deus. Não permita isso. Esse filho permitiu. Só que aí o amor de um pai, que é o mesmo amor aqui Jesus está ilustrando com essa parábola, o amor de Deus por mim e por você. O pai não deixou nem o filho terminar de falar o que ele estava falando, agarrou ele, beijou o pescoço, assim como diz a parábola. É dessa forma que Deus age comigo e com você. Ah, Júlio, eu posso pecar à vontade? Não. Filhinhos, não pequeis. Mas, tem um mais aqui. Esse mais faz toda a diferença. Mas, se pecar, saiba que há um Deus disposto a perdoar. Vai continuar governado pela culpa? E agora, rapidinho, para nós encerrar, vamos agora para o outro personagem, o filho mais velho. O mais novo sabia que tinha um pai, sabia onde o pai estava, sabia que ele era filho. Ok, agora o que me assusta é que o filho que sempre esteve dentro de casa, nunca saiu para festar, nunca gastou herança, mas também nunca se viu como filho. Eu estive aqui esses anos todos, e você nunca olhou para mim, você nunca me deu nada. Ingratidão, o nome disso é ingratidão. É
ao outro extremo que a orfandade nos leva, a ingratidão. Ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda, estou aqui trabalhando para você e você nunca me deu um bezerro cevado. Agora esse aí morou, desfrutou, mas nunca se pertenceu àquela família, nunca se viu como um filho desse pai. Ei, em nome de Jesus, nessa noite o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos. É tempo de nós começarmos a desfrutar da herança que nos pertence, do lugar que nos pertence. Que lugar é esse, Júnior? Identidades de filhos de Deus. Se você entendeu essa mensagem, gostaria que você se colocasse de pé. Você tem um pai, você não é órfão, e esse pai em nenhum momento desiste de você. O amor dele é incondicional. Infelizmente, na nossa infância fomos ensinados que se nós fizéssemos assim, Papai do Céu não ia mais gostar de você. Quem pegou essa criação aí? Quem pegou essa criação? Não, faz assim, Papai do Céu não vai mais gostar de você. E aí a gente cresceu achando que a gente tem que provar para Deus que a gente merece o amor dele. Ei, o amor dele vem através da graça, não vem por merecimento. E a graça, o que é a graça? É um favor para quem não? Então você não precisa merecer. Se fosse por merecimento, então não teria nada a ver com graça. A graça não seria graça. Em nome de Jesus, hoje, nessa noite, o Espírito Santo vai trazer cura no seu coração aqui. Toda abalo emocional, toda ansiedade, todo medo, toda crise de identidade. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Sabe o que eu aprendo com a crise de identidade? Eu posso comparar aqui, ó, quando nós estamos em crise de identidade, nós somos um grande navio, um navio gigante, navegando em todos os tipos de oceano, hoje no Mar Pacífico, amanhã no Oceano Atlântico, mares calmos, mares com fortes ondas. Só que tem um grande detalhe: se eu não sei quem eu sou um grande navio à deriva sem leme. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai encontrar o leme para a sua vida, você vai dar direção para a sua vida, você vai voltar a executar o propósito que Deus chamou você para cumprir. Sim, porque viver sem propósito não é viver, é sobreviver. E há um propósito de Deus não só para a minha vida, mas para cada um de você que está aqui. Há um propósito de Deus para a sua vida. Você não é uma obra do acaso, você não é um acidente do destino. Não, você é filho e filha de Deus. Se permita desfrutar esse amor. Se permita desfrutar esse amor de Deus. Enquanto você fala com Deus, feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos. Se você se identificou com essa palavra, enquanto você fala com Deus, eu quero cantar uma canção. Em seguida o pastor já pode subir para encerrar.